Vejamos como, utilizando a ferramenta Aberturas do grupo Elementos Construtivos, criamos todas as portas, janelas e claraboias do nosso projeto e modificamos as aberturas já existentes. Primeiro, criamos e ativamos uma nova layer para colocar os elementos a modelar. Procuramos uma perspectiva que facilite a visualização das aberturas. Se criarmos um corte perpendicular ao eixo Z, será mais fácil visualizar o interior do edifício. Para introduzir uma porta, clicamos em Aberturas e selecionamos a opção Porta. Na janela que se abre, atribuímos uma etiqueta nova ou selecionamos uma criada anteriormente. Definimos as dimensões, introduzimos a sua altura e largura, bem como as do envidraçamento da porta, caso este exista, marcando previamente a opção Vão envidraçado. Em tipos de abertura, selecionamos se a porta é de batente ou de correr, de uma folha ou de duas folhas, e o tipo de puxador. Enquanto na seção Cores, modificamos as cores e a transparência da porta. Na janela seguinte, indicamos uma referência, marcamos a opção Nível e determinamos onde a porta será inserida e, finalmente, selecionamos o ponto de inserção e o ajuste. Depois, introduzimos a porta numa das paredes, tendo em conta que o modo de inserção estará em 3D ou em 2D, dependendo se visualizamos o modelo em perspectiva ou em planta. Clicamos na parede onde pretendemos colocar a porta e, para escolher a direção da abertura, clicamos outra vez. Depois, aparecem 3 pontos azuis indicando as 3 possibilidades de nivelamento da porta com a parede. Escolhemos uma delas e, finalmente, a porta será introduzida. O processo de colocação de janelas é semelhante. Na janela que se abre, atribuímos uma etiqueta e determinamos a forma da janela, as dimensões do vão, o tipo de abertura, o número de folhas, a altura do parapeito e as cores. Aceitamos e indicamos uma referência, definimos o nível onde se localizará e selecionamos o ponto de inserção e o ajuste. Colocamos a janela na parede, indicamos a direção de abertura e a nivelamos usando os 3 pontos na base da parede. Para introduzir claraboias, selecionamos a opção Claraboias, introduzimos a etiqueta, inserimos as suas dimensões, selecionamos se o tipo de abertura é fixo ou de batente e, por fim, configuramos as cores. Aceitamos e, na janela que se abre, introduzimos a sua referência. Através da opção Nível, podemos indicar em que nível estará localizada e, finalmente, escolhemos o ponto de inserção. Para introduzir a janela, clicamos sobre uma cobertura. Criamos superfícies de vidro sem limitações geométricas utilizando a opção Superfície envidraçada. Indicamos uma referência, atribuímos uma etiqueta e um nível e, por último, escolhemos o modo de introdução da superfície, escolhendo por pontos ou por superfície. Também indicamos a espessura do marco, se ele existir. Finalmente, escolhemos a cor e a transparência para o marco e para o vidro. A opção Abertura serve para introduzir aberturas simples. Em Modo de Introdução, temos 2 opções. Podemos criá-la por geometria e escolher entre tipo retangular, especificando a sua largura e altura, ou circular, especificando o seu diâmetro, e, finalmente, o ponto de inserção. Também podemos criar a abertura selecionando pontos diretamente no modelo. A partir de posicionar, podemos reajustar a posição da nossa abertura em relação à parede.
Atualizar vãos serve para redimensionar e adaptar as aberturas das portas ou janelas que foram editadas previamente. Finalmente, em alterar o sentido de abertura, podemos indicar a direção de abertura das portas e janelas já instaladas.